Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Marketing para Idiotas, o podcast onde todas as semanas falamos sobre marketing, negócios e tecnologia. Os temas desta semana: Twitter bloqueado em Portugal, humanos detectam conteúdos de inteligência artificial e finalmente Instagram supera YouTube. Já sabem, nós somos o podcast número 1 quando procuram por podcast Marketing para Idiotas em Portugal. Se não aparecer, metam Lisboa. Se mesmo assim não aparecer, metam Diogo, Miguel e Frederico e quase certeza que vai aparecer alguma coisa. Antes de aprofundarmos os temas de hoje, é muito importante que possam não só subscrever, como também avaliar com as 5 estrelinhas este podcast no Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. Para aqueles que preferem uma experiência mais visual, confira os nossos episódios no YouTube. E hoje estamos a ser filmados aqui ao vivo naquela câmara. Olha para ali. Uhul! Ok, muito bem. Eu estou aqui com o Diogo Abrantes da Silva. Alô, boa tarde. Diogo, para a câmara. É verdade. Com o Frederico Carvalho. Olá, nós nunca vamos usar aquele vídeo. E eu sou o Miguel Rão Vieira. Então vamos começar, Diogo. Esta semana começamos por ti. Twitter bloqueado em Portugal. Ainda não, ok? Ainda não. Mas eu quero falar sobre o Twitter, não é? Sobre o X, o antigo Twitter. Um pouco sobre liberdade de expressão, está bem? E o que é que nós podemos fazer se o Twitter, se o X for bloqueado cá em Portugal, não é? Acho que isso é importante, se calhar, começarmos já a refletir. Mas diz uma coisa, tu nem usas o X já. É verdade. Para ti é indiferente. Eu não uso, mas várias marcas utilizam, não é? Inclusive é o nosso primeiro-ministro, ou antigo primeiro-ministro, que foi bloqueado agora. Mas já está online a nova conta para quem o quiser seguir. Então, esta semana venho falar do antigo Twitter, não é? Parece que a vida do Elon Musk e a sua história com o X não está a correr muito bem. Não basta, como já tínhamos reportado no episódio passado, a utilização do antigo Twitter nos Estados Unidos ter caído 1/5 desde a sua aquisição e os utilizadores terem diminuído 23%, desde novembro de 2022, de acordo com a Sensor Tower. Esta semana temos mais um percalço para o antigo Twitter e que não se pense que isto é definitivo, ok? Não quero que pensem que isto é definitivo e que estou a julgar toda a situação pelo que aconteceu aqui, mas pode ser indicativo, ou seja, e se isto acontecesse mesmo, e se acontecer em Portugal, o que é que nós podemos fazer? Mas já lá vamos. Então, na semana passada, aliás, no sábado passado, o Sr. Musk, após algumas críticas no X, não é? Na plataforma X, sobre o possível facto de estarem no Brasil a serem vítimas de censura por parte do governo brasileiro, segundo o Sr. Musk, e agora passo a citar, um tribunal brasileiro forçou a X a bloquear certas contas populares no Brasil. O que levou, menos de uma hora depois, o proprietário da X a anunciar que a X desafiaria a ordem do tribunal e suspenderia todas as restrições. Ou seja, todas as contas que seriam bloqueadas não mais seriam bloqueadas, não é? Acrescentando ainda que, como resultado, escreveu o Musk, provavelmente poderemos perder todas as receitas no Brasil e teremos que fechar o nosso escritório no país. Mas os princípios, segundo ele, são mais importantes do que o lucro. Okay? Isto é assim, uma coisa assim bastante grande. Ontem, para vocês terem uma noção como as coisas estão a acontecer, não é? Segundo o jornalista Michael Schellenberg, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, anunciou uma investigação criminal contra o próprio Elon Musk, o proprietário da X, não é? Por supostamente disseminar desinformação, obstruir a justiça e permitir que pessoas que o Supremo Tribunal Federal havia banido das redes sociais expressarem livremente as suas opiniões. O ministro Alexandre de Moraes afirmou que multaria a X em 20 mil dólares por dia para cada pessoa banida que o Elon Musk deixasse falar. Interessante. E agora a imprensa brasileira espera que a qualquer momento o Supremo Tribunal Federal possa ordenar o bloqueio de todo o acesso no X/Twitter no Brasil. Ou seja, bloquear por completo, como se de repente no Brasil, atenção, deixa-me adicionar isto, o quarto maior mercado da X, okay, do antigo Twitter, era o quarto maior mercado, com mais utilizadores, a ser completamente bloqueado
para a X. Bem, como estão a ver, as coisas não estão famosas e podem perceber que pode haver aqui alegadamente questões de censura e questões de liberdade de expressão, e o assunto é mais complexo do que aquilo que eu apenas relatei neste momento, não é? Há vários tweets que nós mencionámos, mas isto é só um ponto, tá bom? Há aqui uma questão muito grande sobre a liberdade de expressão, etc. Mas eu não quero que vocês se foquem nisso. Não é aí que eu quero que vocês se foquem. Esperem. Então ficamos no quê? Na questão do bloqueio. Ou seja, independentemente das razões, não é? Há várias marcas neste momento a investirem no Twitter, na sua presença no Twitter, não é? A estarem lá presente, a fazerem posts todos os dias. E a minha questão para vocês é muito isto, que é, caso o Twitter /X seja então bloqueado, como é que as empresas, as marcas se podem preparar para isso? Será que devem ir para o Threads? Será que o que é que elas fazem aos followers? O que é que as marcas poderão fazer caso isso aconteça, por exemplo, em Portugal? Porque não se esqueçam que mesmo na União Europeia o Elon Musk já foi avisado pela disseminação de desinformação, não é? Já houve um aviso por parte da União Europeia. Portanto, isto é não está assim tão longe disto acontecer, não é? E é isso, Fred. Eu tenho estado a acompanhar, acho que é um tema interessante. Nós já falámos em anteriores episódios de bloqueios, mas por motivos políticos, ou seja, o próprio governo dizer não, agora fecha-se a internet porque está a decorrer aqui uma manifestação. Já falámos desses casos noutros episódios, mas é interessante que o Tribunal Brasileiro, o Tribunal Superior Brasileiro, na pessoa do juiz Moraes, ele reforçou no texto que há no país, e cito, uma instrumentalização criminosa nas redes sociais por parte de milícias digitais para divulgar, propagar, organizar e aplicar práticas ilícitas. No documento que foi disponível na internet do Supremo Tribunal Federal não há referido quem são essas milícias digitais, o que levou o Elon Musk no Twitter a dizer que ia divulgar pela primeira vez os Brazil Files. Ainda não divulgou. Aliás, eu vi também no Twitter algo a dizer que ele ainda não divulgou, porque isso pode ter ainda em cima do que já foi determinado, porque o documento responsabiliza o Elon Musk como uma das pessoas ligadas à extrema-direita. Porquê? Desculpem. E, portanto, nesta ocasião, não sei se ele chegará ou não a divulgar. O quê? A listagem que o Supremo Tribunal Federal enviou para que o Elon Musk fechasse X conta. O que é interessante aqui? Ponto 1. O governo anterior, portanto, o governo de Bolsonaro, atribuiu uma ordem, a grande cruz da ordem de mérito ao Elon Musk. Isso é um ponto interessante. Segundo ponto interessante, o Elon Musk está continuamente a fazer o bullying usando as plataformas sociais que dispõe. Eu chamo de bullying, mas pode haver outras pessoas que tenham outras nomenclaturas. É bullying. É bullying. Por exemplo, há 10 horas disse como é que o Alexandre Moraes é o maior ditador do Brasil. He has Lula on the leash. É. Ele tem o Lula atrelado numa trela. Pronto, e inclusive... Mas não te foques nisso. Não. O que eu acho que é interessante aqui é, vamos lá, temos aqui uma decisão judicial de um país, temos alguém que tem uma plataforma com milhares de seguidores que sentem o que as pessoas dizem, que em cima disso, o que a maior parte das pessoas, como devem calcular, estão solidários com o Elon Musk a dizer, pois é, a liberdade de expressão. O Elon Musk deu ontem uma entrevista a dizer, não, o dinheiro para mim não é importante, o importante é haver uma plataforma na internet que seja liberdade de expressão. Só para termos aqui um contraponto, dois, aliás, especialistas, ou seja, o que acontece? Pessoas que estão ligadas a cargos de chefia no Brasil, como por exemplo, a ex-secretária de Direitos Digitais disse, a ação de Musk é um ataque às forças estrangeiras e instituições democráticas do Brasil. Ou seja, e o que é que acho que vai aqui acontecer, minha visão? Nacionalismo contra alguém de fora que quer interferir nas opções do governo. E só para fechar, para percebermos que a gente está de acordo, o Filipe Neto, que tem 46 milhões de subscritores no YouTube e vários milhares no Instagram, disse, e cito, a decisão do Alexandre Moraes é um chute na bunda do Kiko dos Foguetes. Não só a determinação colocou o Elon Musk contra a parede e de calças arreadas, já estou a usar português de Portugal, mas também provou que ele falou, mas não fez nada. Elon Musk arregão. E coloca um print screen daquilo que o Supremo Tribunal disse. Em resumo, no tema que o Diogo quis puxar, que é, e se em Portugal houver um fecho? Eu queria dizer só o seguinte, o Elon Musk já tratou de dar a solução. Num dos tweets que ele fez há menos, essencialmente 12 horas, ele disse, amigos brasileiros, se o X fechar do Brasil, usem esta VPN. E despenalizou a VPN. E retweetou pessoas que disseram que tinham essa VPN.
Ou seja, reparem, hoje a internet está cheia de soluções. O X fechar é a mesma coisa que dizer que as pessoas na China não têm acesso à Google. Há sempre quem arranje uma alternativa com o VPN. Mas espera aí, o que tu me estás a dizer é que as marcas o que deveriam fazer era promover uma VPN caso o Portugal bloqueasse o Twitter, é isso? Portugal bloqueia o Twitter. O que é que as marcas querem? Audiência. As marcas querem atingir determinada audiência com X mensagens. Então, mas tu estás a dizer que as marcas Não, devem calma. ensinar os utilizadores a Não, fugirem à isso. lei? Não, calma. O que eu estou a dizer Afinal, o Fred é um fora da lei. Não, não? o que eu estou a dizer é o Elon Musk no X, como hipótese, ele nunca ia vedar o acesso a quem quisesse anunciar na plataforma. Por isso que me dá dinheiro, concordam? Certo. Portanto, eu como marca, as pessoas que for possível atingir em Portugal que utilizem o X, eu iria querer Mas atingi-las. como é que tu vais atingir umas pessoas em Portugal se elas têm que usar uma VPN a dizer que não estão em Portugal? Então, mas isso para mim marca não é um problema, porque o que significa que eu ia gastar menos dinheiro porque os anúncios iam atingir menos pessoas. Mas atingem menos pessoas porque ninguém em Portugal consegue. Não há, ou seja, imagina, Certo. quando tu usas uma VPN, Sim, tu usas a partir de outro país. certo? Certo? Sim, sim. Então como é que tu atinges os utilizadores de Portugal? Bom, quando nós estamos a fazer anúncios aparece lá a dimensão das pessoas. Isso, o problema Em Portugal. é em Portugal. Pelo IP. Sim. Mas não há IP em Portugal. Portanto, as pessoas não vão conseguir aceder com Portugal. Pronto, mas tu estás a colocar o problema do lado dos utilizadores. Tu perguntaste-me do lado da marca. Do lado Não, da eu marca estou a falar do vejo lado da problema. marca. Exatamente, porque dentro do Twitter tu não consegues segmentar para portugueses, para pessoas que estão em Portugal, porque na sua essência, imagina, e neste caso em Portugal, eu diria que não seria em Eles Portugal, não seria aparecem. na União. Eles estão a não vir de outro aparecem. país qualquer. Eles vêm como outro país. Estás a perceber? Geograficamente, ele não serve o anúncio. Estás a ver? Mas sem entrar em grandes pormenores técnicos, o teu ponto de vista é que para as marcas acaba por ser mais ou menos meter na mesma e ver o que é que pinga. É isso que estás a dizer? Era. Olha, não estava à espera disso, pá. Olha, queres ver que agora o Miguel vai ser sensato e vai dizer qualquer coisa? Espera aí. Olha, eu acho que isto é uma grande palhaçada. Que é para teres aqui a minha noção de sensatez em relação a este assunto. Não, é assim, eu não me vou alongar muito desta vez, porque eu com isto do X, do Twitter e do Elon Musk, eu acho que há sempre aqui, isto é sempre tudo tão tendencioso que eu já não acredito em nada. Nem te foques nisso. Exato. Quando alguém começa a dizer o senhor Elon Musk, quando acrescenta o senhor, é porque é uma pessoa que vai falar mal dele. Às vezes são a favor de liberdade de expressão, outras vezes não são. E depois quando vamos a ver, aceitam que os juízes bloqueiem contas, etc. Eu acho que isso, pronto, epá, é tudo uma palhaçada. Na minha perspectiva é uma palhaçada. Mas, A nível de Miguel, liberdade de Miguel. expressão, sim. Mas, Miguel, repara, há que seguir. Eu não estou a dizer que as leis estejam bem feitas ou que o juiz tenha razão ou não. Mas quer dizer, se um país determina que algo está errado, não é? Em princípio, seja como for, a empresa deve corresponder às leis Olha, do país onde... Eu não sei muito bem como é que isto funciona, mas um canal de televisão pode ser proibido de mostrar uma pessoa na televisão? Não sei, pergunto eu. Não sei, porque As qual era a ideia? redes sociais hoje em dia é uma plataforma de exposição, não é? Eles distorcem a voz e colocam... Não estou a dizer distorcer a voz e tal, mas por exemplo, imaginem, então quer dizer que o Elon Musk, ao ser bloqueado, ou uma pessoa a ser bloqueada no X, também é bloqueada num canal televisivo e não pode ir para o canal televisivo? Não é esse o ponto. Não sei como é que a lei está feita, mas acho que depende. Portanto, neste caso seria na rede social. Sim, mas porquê que se pode bloquear numa rede social e não... Essa pessoa fica bloqueada da vida pública? É isso? Não pode ir para a rede social, mas pode ir para um canal de televisão? Mais uma vez, Whatever. a minha questão não é essa. A minha questão é Sim. de repente, porque se de repente há uma questão de, olha, não interessa as leis que me imponham, eu desobedeço a tudo, não é? Claro. Como é que tu vais operar nesse país? Mas este tipo de pessoas geralmente vão ser bloqueados nas redes sociais e não sei se depois se o bloqueio passa para a televisão ou não, mas também não interessa. Não Sim, vamos para mas aqui. foca-te na marca. Sim, na marca. exatamente. Bora lá. Agora aqui para as marcas, é assim que um canal acaba ou ameaça acabar ou existe a possibilidade de não se poder comunicar nesse canal, é canalizar investimento para outros canais. Eu não concordo com esta opinião do Fred de dizer, é anunciar na mesma e se pingar, pingou. Eu aí acho que não. Acho que uma marca, por exemplo, se é uma marca que se quer posicionar como uma marca que respeita as leis e as regras de um país, se há um bloqueio, eu acho que a marca deve seguir esse bloqueio de não anunciar naquela plataforma. Acho eu. Agora, se é uma marca mais irreverente, conhecida por ser irreverente e tal, aí já não vejo como não. Agora, coloco completamente em causa a eficácia, que acho que a eficácia é zero. Porque se eles vêm através de uma VPN, eles não vão ser vistos como um tipo daqui, não sei, não parece. Sim, há outras formas de targeting, não é por aí, não é que não desse para dar a volta, mas... Aquele canal secou,
Epá, ir para outros canais. Se a substituição é, como tu disseste, Diogo, de sair do X para o Threads porque é o mais parecido, acho que não. Eu acho que não deve ser porque é parecido, senão para isso iam para a rede do Trump, não é? Porque ainda era mais parecida com a do X. Acho que as marcas devem ter calma nestas situações e é pensar, ok, para onde é que eu vou canalizar o meu investimento e pensar, estes bans são temporários, isto não é uma rede social, eu não acredito que seja banida para sempre de um país. Epá, e é um bocadinho isso que eu acho. Muito bem. Para quem não tem opinião ainda formada, não se esqueçam que podem formar a vossa opinião e podem nos avaliar em qualquer plataforma onde nos estejam a subscrever, seja no Spotify, seja na Apple Podcasts, no YouTube, e podem deixar lá os vossos comentários. É verdade, vocês podem deixar comentários no Spotify ou no YouTube e nós vamos responder. Vai sobretudo ser o Miguel, portanto vai haver muito caps lock. E é isso. E por falar em Miguel, o que é que tu nos trouxeste esta semana? Eu esta semana venho falar aqui e é mais uma pergunta. Vamos ver se conseguimos responder a esta pergunta, que é: os humanos detectam ou não o conteúdo gerado por inteligência artificial? Eu venho falar sobre um estudo da Binder, uma agência de assets digitais, que estudou como as pessoas andam a interagir com os conteúdos gerados por inteligência artificial. O estudo teve 2.000 participantes que viram 2 artigos, um escrito por inteligência artificial e outro escrito por um copywriter humano. O prompt era o mesmo para os 2 artigos. Reparem como já se diz um prompt, dás a um humano, tu agora já dás um prompt também a um humano. Já não se diz briefing. Então pronto, o prompt foi: escreve 300 palavras sobre como limpar o carro. O resultado: 50% das pessoas conseguem identificar texto escrito por inteligência artificial. E foi aqui que eu fiquei super confuso. Então, mas 50% das pessoas, isso são as mesmas probabilidades de atirar uma moeda ao ar e ver aquilo que caia. Ou seja, se nós atiramos uma moeda ao ar 2.000 vezes, a lei das probabilidades diz mais ou menos que vai ser 50-50, não é? Ou seja, então as pessoas estão mesmo a conseguir perceber quando é escrito por inteligência artificial ou estão a adivinhar ao calhas. Mas pronto, vamos manter aqui a boa fé no estudo e, aparentemente, os consumidores dos Estados Unidos têm mais probabilidades de adivinhar quando o conteúdo é feito por inteligência artificial do que os consumidores do Reino Unido. O estudo diz que 55% dos americanos conseguem identificar inteligência artificial contra 45% dos ingleses. Talvez porque a inteligência artificial tenha sido treinada com os grandes clássicos como Shakespeare e os ingleses não conseguem perceber aqui as grandes diferenças. Os millennials, com a idade entre os 25 e os 34 anos, foram os que conseguiram identificar com mais precisão a utilização de inteligência artificial e são também aqueles que têm mais propensão a utilizá-la para escrever. Agora, algo que acho que pode ser um sinal dos tempos que se avizinham. Mais de metade dos consumidores, 56%, dizem que se sentiram mais engajados com o conteúdo escrito por inteligência. Engajados? Então, que outra expressão é que eu posso usar? Com mais interação. Sentiram-se mais engajados com o conteúdo escrito por inteligência artificial. Fator super interessante: os participantes entre os 16 e os 24 anos foram os únicos que acharam que o conteúdo escrito por humanos era mais engajante. Agora, finalmente, para terminar, perguntaram aos consumidores o que acham de marcas que utilizam inteligência artificial. 26% disseram que as marcas que usam AI parecem impessoais. 20% dizem que faz a marca parecer preguiçosa. Uma nota interessante: quando as pessoas suspeitavam que o conteúdo tinha sido escrito por inteligência artificial automaticamente, diziam logo que parecia menos engajante. Será que nesta fase estamos todos como aquelas apps? Lembra-se no princípio que apareciam as apps que conseguiam dizer se o texto tinha sido escrito por inteligência artificial ou não, e depois percebeu-se que ninguém conseguia perceber era nada e que não era possível identificar logo à partida as coisas? Será que nós estamos nessa fase agora enquanto humanos e que achamos que conseguimos identificar logo? Ou não? Eu sou daqueles que, como utilizo bastante inteligência artificial, eu acho que para o mesmo tipo de prompts, é o que eu estou sempre a fazer, eu acho que a inteligência artificial torna-se repetitiva. Ou nós somos mesmo muito criativos a trocar constantemente o tipo de prompt, ou aquilo vai parar sempre ao mesmo. Principalmente a fazer copy para landing pages e coisas do género, eu acho que a criatividade é super limitada neste momento. Eu também tenho a mesma impressão.
Isto é o que eu sinto mesmo a sério. Mas pronto, eu acho é que a inteligência artificial também foi piorada propositadamente. No início, as respostas eram muito mais cruas e muito mais diretas. Isto é teoria de conspiração. Não, porque eu apanhei o OpenAI, quando eu estava a fazer aquele projeto da startup, eu apanhei a OpenAI no princípio, onde ainda não era mainstream, não havia o ChatGPT, era só o Playground, e tu também te deves lembrar disto, Diogo. Aquilo era tudo muito mais direto, não havia agora estas respostas que são ultra trabalhadas e... Sim, eu acho que nem é uma questão só de ser mais Palermo ou menos Palermo, ou mais inteligente ou menos inteligente. Acho que é as limitações que estão a adicionar constantemente ao sistema, torna com que o sistema seja mais previsível e trabalhe entre mais, não é? Entre dois pontos ali, não é? Ele parece que as respostas são muito trabalhadas para jogarem pelo seguro, para não cometerem nada que possa ser utilizado contra o ChatGPT e serem sempre super educadas. Eu acho que aquilo perdeu-se ali essas limitações, não é? Parece estar ali a condicionar o sistema. Ou seja, parece que a inteligência artificial já não é uma criança que diz tudo aquilo que lhe apetece, está agora na fase da adolescência que está sempre muito preocupado com o que todos vão pensar dele. Ok? Só quando a inteligência artificial chegar à fase adulta em que simplesmente já não quer saber nada e já bebe uns copos a mais, é que nós vamos começar a ter a verdadeira criatividade. Agora, perguntas para vocês, os meus queridos painelistas, hoje aqui ao vivo. Conseguem identificar conteúdo produzido por AI? Sim ou não? Ou porquê? E, finalmente, as estatísticas que apresentei surpreendem-vos? Há alguma coisa que vocês queiram falar em especial? Fred, podes começar tu. Bom, Miguel, como sempre, conteúdo de alto valor acrescentado, e acho que esta análise levanta aqui boas questões sobre a interação humana com o conteúdo gerado por inteligência artificial e como é que esta interação reflete as percepções entre a tecnologia e a sociedade. Em relação à tua última questão, que é percebemos ou não o conteúdo escrito por inteligência artificial, posso dar o caso dos meus alunos. Eu tenho alunos que uma parte do exame que tenho que fazer em SEO e em transformação digital, que são duas disciplinas que eu dou com mais frequência, há uma parte de escolha múltipla e há uma parte de pergunta de desenvolvimento. E esses dois testes são feitos online. E várias vezes, quando eu dou feedback individual, eu alerto para o facto de eu entender que aquele conteúdo foi escrito com inteligência artificial e quase certeza ChatGPT. E porquê? Porque há uma forma da inteligência artificial escrever que começa com uma introdução, um conteúdo e quase sempre fecha assim, em conclusão, ou em resumo, ou para finalizar. E é muito raro alguém ter este pensamento estratégico a escrever uma resposta de um teste, que é em conclusão, ou em resumo. Então fica a dica para os nossos ouvintes, não façam isto para os vossos professores não detectarem, a não ser que eles sejam tão simpáticos quanto eu por não desconsiderarem ou darem notas menos positivas pelo facto do conteúdo ter sido escrito em inteligência artificial. Mas aplicado aqui um tema que o Miguel trouxe, que é a capacidade de 50% dos participantes identificarem conteúdo gerado por inteligência artificial. Atenção, pelo que eu percebi, é conteúdo gerado em texto, certo? Texto, porque se for em imagem, hoje acho que percebe-se melhor quando é feito ou quando não é. Ainda. Acho que depois já... Imagem percebe-se bem quando é que é inteligência artificial. Dependendo das imagens, sim. De humanos é de certeza. Sim, se for desenhos, por exemplo... Aqui o ponto é as nuances da linguagem e da expressão que diferenciam humanos com máquinas. Por exemplo, eu estava a ver uma notícia que saiu recentemente na BBC News, em que há uma professora que faz parte do artigo, que é Paulo Lourenço, e que está destacada na BBC News, que diz que nota o uso cada vez maior de expressões brasileiras entre as crianças do país. Recordar os nossos ouvintes, eu sei que isto tem muito a ver com o YouTube, mas recordar os nossos ouvintes que a grande parte do conteúdo que o ChatGPT e o Gemini gera tem sempre expressões em português do Brasil. Usuários, a forma como está escrito está quase sempre no chamado... Tu podes tentar no prompt, podes tentar escrever em português de Portugal. Sim, escrever assim, mas... Sim, mas mesmo eu tento muitas vezes português europeu e ele vai considerando... A maior parte das pessoas não escrevem PTPT, para já. E mesmo que escreva, às vezes há sempre aquelas nuances. Mas isto só para dizer que o tema que o Miguel traz entre a variação dos americanos e britânicos na capacidade de detectar a inteligência artificial, eu estava muito curioso, ou seja, relacionado com a dimensão cultural, eu estava muito curioso para ver a diferença entre português de Portugal e português do Brasil. Porque nós estamos a falar de exposição à tecnologia, estamos a falar de familiaridade que as pessoas têm com a utilização destas plataformas e, portanto, o discernimento acho que é um tema que será abordado noutros episódios. Só para fechar, dizer que esta questão da interação, que é percebida como mais ou menor por parte dos seres humanos, eu dei um exemplo claro porque ele é taxativo, no sentido os alunos escrevem em conclusão e em resumo. Mas realmente coloca-se aqui um ponto que eu acho que, honestamente, o Miguel ficou com um tema atravessado no último episódio. Então. E qual foi? No último episódio, não sei se
os nossos ouvintes recordam, os mais recentes não, mas os que ouviram o episódio passado, o Miguel argumentou o seguinte: se nós todos escrevemos com inteligência artificial, então não há diferenciação nenhuma. E esta frase assim dita, toda a gente concorda com ela. Qual é que é o contra-argumento? Que na altura eu e o Diogo apresentámos. Já estou a colocar o Diogo do lado da minha barricada. Que é, mas o que diferencia ali é o prompt. Portanto, se o prompt for diferente em cada vez que nós pedimos uma solicitação por texto ao ChatGPT, o conteúdo é imperceptível se é de inteligência artificial ou não. Olha, Então, num episódio futuro, havemos de ter os três um objetivo e cada um faz o seu promptzinho no computador à sua maneira e depois metemos e vemos as respostas e tentamos perceber se ficam parecidas ou não ficam parecidas. Eu vejo padrões nas respostas e acho que o prompt não é só o prompt que faz isto. Vocês já repararam naquele padrão que ele tem? Agora, assim de repente não me lembro dos padrões, mas ele parece que às vezes até começa as respostas sempre com o mesmo tipo de... Basta que tu digas que existe uma framework associada, gente, escreve-me com a framework PAS, que é problema, agitação, solução. Escreve-me com a AIDA, ou RUC, contexto e valor. Basta que tu faças isso que... E ele começa: é muito importante ter uma framework para não sei o quê. Em conclusão. Exato, em conclusão, não. Mas pronto, e Diogo, qual é que é a tua opinião sobre isto? Bem, o que é que eu te queria dizer? Bem, é engraçado, primeiro trazes as probabilidades de 50-50 com a moeda e hoje, por acaso, já tivemos a oportunidade de comentar que ainda hoje estávamos a falar sobre que há estudos que a probabilidade não é 50-50 numa moeda, mas mais 51-49% para a face que está para cima, não é? Mas anyway, tirando isso à parte, quanto à tua questão, se conseguimos identificar conteúdo produzido por AI, eu acho que já vos falei disto, não é? Eu comprei um livro sobre marketing e ecologia e o livro parecia completamente escrito por inteligência artificial, onde ele abordava o tema e depois rebordava o tema. Quem é o autor? Depois posso divulgar Não me admirava nada, porque houve uma explosão de livros escritos por inteligência artificial. Exato. E péssimo, foi muito péssimo. Aliás, eu reclamei com a Amazon e consegui o dinheiro de volta. É verdade. Isso é uma grande dica, ouvintes, vocês estão a perceber. Claro, porque não gostam. Mas disseste que foi escrito com inteligência artificial? Como é que tu reclamaste? Sim, eu disse que isto claramente é escrito por inteligência artificial ou alguma coisa assim, porque isto não faz sentido nenhum o que está aqui escrito, e pedi a devolução do dinheiro e eles devolveram. Mas ficaste com o livro. E fiquei com o livro no meu Kindle, sim. É um esquema. Eu conheci o Diogo há muitos anos atrás. E das primeiras coisas que o Diogo falava era só sobre esquemas deste género, devoluções. E depois ele estava a fazer uma com o PayPal, a pedir o dinheiro de volta. Diogo. Vamos aqui. Recentrando, quanto à questão de mais de metade dos consumidores ou dos utilizadores admitirem que se sentiam com mais interação ou que teriam mais interação com um artigo escrito por inteligência artificial, eu acho que isto é muito, não é? Quando perguntarmos, não é? É sempre aquela coisa, não é? Nós não sabemos exatamente quais é que vão ser os resultados depois quando temos um conteúdo escrito por inteligência artificial versus, bem escrito por inteligência artificial, claro, versus um utilizador escrito por um bom copywriter humano, não é? A verdade é que vamos ter, quando as coisas estão públicas e estão online, por exemplo, só aí é que nós vamos ter o teste se o utilizador interage mais com o conteúdo da AI ou com o conteúdo do humano, não é? Portanto, é bom estas questões para percebermos como é que as pessoas se sentem, não é? Para com o conteúdo escrito por AI, mas não pode ser representativo de como é que vai ser. Porque isso não é a mesma coisa. Por exemplo, mas será que uma inteligência artificial era capaz de escrever este episódio de podcast? Da forma com que nós estamos a falar, e temos sempre três opiniões um bocado diferentes ou dispares, às vezes que nem fazem muito sentido, mas é o que a pessoa diz na altura, não é? Eu vou-te dar já aqui um ponto que já é o meu segundo podcast que eu ouço e é lido por inteligência artificial. Ou seja, é a voz do protagonista normal, só que é feito por inteligência artificial, onde ele diz... portanto, onde eles os dois dizem, neste caso, que olha, isto não sou eu, isto é a minha voz por inteligência artificial que vai estar a ler o artigo que eu escrevi e pumba, lá vem aquilo em formato de podcast. Claro, mas nem é isso, eu digo a inteligência artificial escrever o conteúdo, não é? Escrever esta conversa que nós estamos a ter, será que já estamos nesse nível ou não? Eu acho que ainda não estamos nesse nível, mas é isto, e o nível é um bom ponto, obrigado por me recordares, Miguel, porque é esta questão de nós conseguirmos identificar a conteúdo produzido por inteligência artificial agora.
Pois. No momento, claro, não é? Daqui a 10 anos esquece. Eu não sei, exatamente, daqui a 10 anos eu não sei como é que vai ser, portanto também há essa questão, mas é isso. Portanto, estas estatísticas não me surpreendem, não é? Mas é muito na ideia de como as pessoas se sentem para com a inteligência artificial. Olhem, para quem já ouve o podcast, pode juntar-se à nossa comunidade de humanos no WhatsApp. Eu sou um grupo de entusiastas na área de tecnologia e marketing. Eles estão em w.marketingperidiotas.pt. Tanto quanto sabemos, nós ainda não temos lá nenhum bot a responder às pessoas, etc. O Luís Menezes, às vezes acreditamos que pode ter ali um bot por estar ali às tantas da madrugada a responder, mas não, já comprovámos e trouxemos-lo. Se ele não tivesse vindo a um dos nossos episódios, eu não sei se acreditava que ele era humano. Pá. Exato, não, mas ele é humano, já esteve cá connosco. E todas as semanas nós também temos lá um conteúdo exclusivo. E o conteúdo exclusivo desta semana é... Obrigado, Miguel. Então, é a ferramenta, na verdade, nós já tínhamos partilhado esta ferramenta, é uma ferramenta de GPT, ok, para Google Sheets, não é? E nós, não sei se recordam, nós já tínhamos partilhado esta ferramenta onde vocês só têm que meter a vossa key da API, portanto, fazer inscrição no OpenAI, metem a vossa key da API, estão lá as instruções também na sheet, e foi uma sheet que eu criei. Então tu não vais roubar-nos, tu não vais andar a roubar keys da API. Portanto, vocês vão fazer a cópia da sheet. Eu não tenho nada a ver com essa. Portanto, essa cópia, eu não tenho acesso a essa cópia. É um muito bom ponto. Está ligados à internet. Isso tem. E por acaso tem. Isso certamente, senão não conseguem fazer o prompt à OpenAI. Mas isto para dizer o quê? Porque havia um dos maiores plugins de Google Sheets para GPT, agora é pago, desde o início do mês de abril. Portanto, quer dizer que agora têm que pagar essa ferramenta ou então não têm uma ferramenta. Então, para isso, eu vou voltar a partilhar a nossa ferramenta que eu criei, eu acho que já criei há mais de um ano atrás, esta ferramenta de Google Sheet, para utilizarem de uma forma gratuita, sem Só problema. Por isso, eu acho que os nossos ouvintes deviam dar 5 estrelas no nosso podcast. Olha, isso era um bom ponto. Era um bom ponto. Verdade. Estamos sempre a dar coisas à borda. Hashtag Diogo Benfeitor. Deixa-me só dizer que, então, vai estar partilhado no grupo do WhatsApp. Quem entrar, entretanto, e não vir essa partilha, basta referenciar a dizer qualquer coisa. Eu volto a responder, nós voltamos sempre a responder com a Google Sheet, que é só fazer uma cópia e vocês têm acesso a toda a Google Sheet. Boa, já sabem, w.marketingperidiotas.pt e também a nossa página de LinkedIn em l.marketingperidiotas.pt. E agora, sem mais demora, vamos ao último tema do dia, trazido pelo Fred. Fred, Instagram supera YouTube. Fala-nos um bocadinho sobre o teu tema. Isto é só bons temas, pá. O Instagram, como muitos de vocês sabem, é uma mina de ouro para a Meta Platforms. Vamos só fazer aqui uma breve retrospectiva. Já até abordámos isso recentemente no canal do WhatsApp Marketing por Idiotas, w.marketingporidiotas.pt. 2012, o Instagram era uma promissora rede social de partilha de fotos e vídeos. Foi adquirida pela Meta, ou então Facebook, por um valor que à época pareceu exorbitante, $1.000 milhões. A empresa tinha à época 12 funcionários. Poucos poderiam prever o colosso financeiro e cultural que esta plataforma se tornaria. Avançamos para 2024 e há novidades recentes dos bastidores financeiros do Instagram. Bom, de acordo com os documentos judiciais, e isto é muito interessante porque o Diogo, não há muitos episódios, trouxe uma notícia relacionada com a Google, também solicitada à revelia de informação que veio a público, também por ordem judicial. E agora também exclusivo aqui no podcast Marketing por Idiotas, trazemos documentos confidenciais. No fundo estamos a falar da batalha antitrust com a Federal Trade Commission dos Estados Unidos. O Instagram publicou que cerca de 30% das receitas totais da Meta no primeiro semestre de 2022 traduziram-se em 16,5 mil milhões em receitas de publicidade. Isto em apenas 6 meses. Em 12 meses, faturaram nada menos que 33 mil milhões. Um valor que não só atesta o crescimento exponencial, que também se codifica o estatuto do gigante das receitas, e agora atenção, as receitas do Instagram superaram as do YouTube. Para terem uma perspectiva, 33 mil milhões daria para financiar a educação universitária em Portugal de 30 milhões de estudantes, assumindo que o custo médio seria 1.000 euros por estudante. Na verdade são 1.450, estive a ver no Bom, o que é que torna o Instagram uma joia da coroa da Meta? A resposta está na capacidade de gerir a receita, mas também do apelo universal. O Instagram tem 2 mil milhões de utilizadores ativos mensalmente, reportados pela última vez. A plataforma tem uma essência cultural muito forte e posiciona-se no mercado muito atrativo, não só para os anunciantes globais, como também copiar plataformas que têm essa atratividade para a geração Z e Millennial. Na Europa, o Instagram tem 259 milhões de utilizadores ativos mensalmente
E é interessante, vemos que Portugal, e atenção que são números que o Instagram divulgou, não fui buscar a nenhum lado. E há aqui uma disparidade que talvez os meus colegas queiram depois comentar, que é o Instagram divulgou que o número oficial de utilizadores ativos em Portugal é de 8.2, só que eu fui ali à secção de anúncios e ver assim, deixa lá ver quantas pessoas possam impactar no Instagram através do Ads Manager. E só me aparecem 6.3 milhões. Não sei porque uma diferença tão grande. Não é uma centena de... Não são milhares, é diferença de quase 2 milhões. Já perto do fim, queria só destacar que a Meta continua a dominar o setor das redes sociais, reportaram um aumento sólido de 25% na receita ano após ano, com destaque para o quarto trimestre de 2023, com um surpreendente salto de 201% no lucro líquido. O crescimento do Facebook continua, hoje tem 2.11 mil milhões de utilizadores ativos diários e continua inabalável na relevância no tecido social digital. Portanto, isto são coisas interessantes, mas a Meta tem vários desafios e é essa a questão que vai aqui para o grupo do podcast, do WhatsApp e também para os comentadores Diogo e Miguel. Desafios, visão de longo prazo do metaverso, desafios, equipamentos de hardware, seja os óculos, seja os óculos de sol, não é sol, é o Ray-Ban, ou os de realidade aumentada como o Quest. Portanto, pergunta para vocês, quais são os maiores desafios que a Meta ou o Instagram tem na atualidade? E se quiserem, tiverem bem dispostos, podem ir para a segunda, que é sobre as estratégias de atração dos anunciantes do Instagram versus YouTube. Portanto, o Instagram está a gerar mais receita do que o YouTube. O que é que acham que tem mais impacto? Olha, tiro meu então. Há aqui uma das coisas que eu estava a ouvir e estava a pensar. Será que a Meta comprou um Instagram porque ele ia ser um colosso, não é? Ou será que o Instagram tornou-se um colosso porque foi comprado pela Meta? É uma pergunta que eu nunca vamos saber a resposta, porque nunca vamos saber, não é? Porque aconteceu. Eu também acho que é mais a segunda. Agora, nas tuas perguntas, eu gostei imenso da primeira pergunta. Quais são os maiores desafios que a Meta e o Instagram têm na atualidade? E eu acho que o principal desafio é o desafio da canibalização. E eles não o sabem resolver. Não o souberam resolver. A Meta não sabe manter 2 ou 3 plataformas que façam mais ou menos as mesmas coisas, as 3 com pujança. Ok? E digo isto porque o forte investimento no Instagram fez com que o Facebook ficasse para trás e eu nem consigo acreditar hoje em dia que uma plataforma como o Facebook foi líder mundial foi deixada cair quase como uma plataforma que é ok, isto é só para velhos, já está vazia ou está a ficar vazia, já ninguém a tem. Como é que foi possível elas não terem conseguido criar 2 posicionamentos diferentes para as 2 plataformas, para diferentes mercados e tentar manter as 2 com pujanças? Ok, podemos dizer o que disserem e podem dizer não, mas os números dizem que 8 milhões cá em Portugal têm um Facebook. Uma coisa é ter, outra coisa é estarem ativos na plataforma, estarem a produzir conteúdo, a meter likes, a receber coisas, a interagirem com aquela plataforma. E eu acho que isso perdeu-se. E perdeu-se porque foi a mesma empresa a gerir 2 plataformas muito semelhantes, que já foram, agora estão-se a distanciar, mas depois parece que eles também as aproximam outra vez. E eu acho que isso é um erro e se calhar diz-nos muito sobre o que é que poderá acontecer agora com o Threads. Outra plataforma, será que a mesma empresa consegue ter 3 plataformas de redes sociais e estar a gerir as 3 como deve ser? Podem vir alguns dizer, o WhatsApp é uma rede social. Não, o WhatsApp é uma plataforma de comunicação e que por acaso tem agora esta parte dos grupos e está a começar a ser desenvolvida, mas pronto, o pessoal utiliza aquilo para comunicar, não é? Relativamente à segunda questão que tu fazes, olha, o que eu digo é o seguinte, o Instagram está dentro da baralhada do gestor de anúncios do Facebook, que é uma baralhada autêntica. Nós temos 6 ou 7 painéis de administração diferentes, todos para a mesma coisa, e eu acho que estas empresas pecam pelo seguinte: uma pessoa a partir do momento que tenha um problema qualquer com anúncios no Facebook ou no Instagram ou o que quer que seja, já foi. Começa a pedir pedidos de assistência. Por exemplo, eu tenho as minhas contas bloqueadas e eu neste momento não posso fazer publicidade no Facebook nem no Instagram. Já tentei desbloquear e agora... pagar, Miguel, paga! Não, agora como é que eu faço? Tenho, através da conta de um amigo, uma pessoa de confiança, e tenho lá o meu painel de administração para a minha empresa. O quê? Não, ainda não foi, e nem digo o nome da minha empresa, nem o nome desse meu amigo, nem nada, porque senão aí, se alguém nos está a ouvir e o Marco costuma estar a ouvir isto, Marco, desbloqueei lá, não é? Tipo, já chega. Já não meto mais aqui as vitaminas para emagrecer, pá. Já não promovo mas mais. Mas tive uma aluna de cabeleireiro que aconteceu igual também, e usou a conta do marido e foi bloqueada. Acho que é o e-mail
depois de... Há várias, nem sei, mas acredito que haja realmente aqui alguns problemas nesse sentido do suporte à assistência técnica, não é? O YouTube está dentro do Google Ads e eu acho que o Google Ads está a começar a ir para a mesma barafunda que o Facebook. Ok que a plataforma é a mesma, mas não sei se já repararam, já trocou a plataforma outra vez, já tens o design novo, Diogo? Sim. Eu ainda tenho a opção de ir para o design antigo e tenho metida do antigo. E acho que eles já estão outra vez a tentar misturar ali os serviços todos. Vieram com a Performance Max a tentar misturar diferentes formas de anunciar. Querem que passe tudo para aquela plataforma e aquilo está a ficar uma grande confusão. Parece-me. Eu acho que quem ganha a corrida é quem simplifica ao máximo a criação de anúncios. E o Instagram tem ganho essa corrida, o Instagram e o Facebook, porque... eu quero promover uma coisa qualquer, tenho um botão a dizer promover, carrego naquele botão, meto um cartão de crédito e a seguir aquilo está promovido. Ok? Não quer dizer que seja ali que eu tenho mais resultados, mas pelo menos ali é mais fácil muitas pessoas começarem a anunciar. Ok? Onde é que se tira mais eficácia? Depende. Eu acho que também já começo a ver algumas asneiras no YouTube. Já começo a sentir que o YouTube não é tão eficaz para passar grandes mensagens porque já está muito automatizado o clicar no ignorar. Até a minha filha de 5 anos já percebe o tempo que tem de esperar, já não fica nervosa, chega lá e carrega em ignorar e está a andar. Não sei, Diogo, o que é que tu achas? Bem, deixa-me falar aqui sobre duas coisas que tu falaste que eu acho que pode ser interessante e posso trazer algum valor sobre isto. Que é, em termos de utilizadores no Facebook, eu acho que continua a ser os utilizadores, plataforma no mundo com mais utilizadores ativos. Atenção, ativos, não estou a falar de registros, está bem? Isso tem a ver com muito do que se passa no resto do mundo, está bem? E acho que tem a ver um pouco com a estratégia do próprio Facebook. E eu vejo sim o Instagram como o Facebook plataformas distintas e penso que ao final de algum tempo, na verdade, a Meta conseguiu perceber que não, espera, em vez de andarmos o Facebook a tentar imitar tudo o que está no Instagram ou de outras plataformas, não, vamos ter aqui uma plataforma de Facebook que seja mesmo para pessoas mais séniores ou para pessoas noutra dimensão, para outras pessoas que não sejam as pessoas do Instagram. Portanto, acho que houve aí alguns no tempo. Eu até acho que é giro. Eu pessoalmente até gosto do Facebook, daquela linguagem de comunicação que ali está, onde tu podes ter imagem e mais texto no post. Faz mais sentido. Eu até gosto daquilo. Acho que são tipos de comunicação diferentes. Quer dizer que estamos a ficar mais velhos, Miguel? Não, eu acho que não tem a ver com ficar mais velho. É que eu assim consigo ver! Tem a ver com o tipo de conteúdo ou com a apresentação de conteúdo. Eu gosto muito do Instagram, mas também gosto daquela forma de apresentar do Facebook. Por exemplo, o LinkedIn é mais parecido com o Facebook. Sim. A forma de apresentar, não é? Não sei, acho que podiam ter sido coisas tão boas se tivessem sido trabalhadas, ainda bem que a visão se calhar já é essa de separar isto outra vez, não é? Sim, eu acho que sim. Eu acho que tem sido muito mais isso. E deixa-me dar aqui outro ponto, que é, se calhar já fica uma dica para todos nós, e até porque todos nós partilhamos essa informação de que a conta ficou bloqueada e depois ficou bloqueada e não conseguimos fazer nada. Portanto, deu-vos já esta dica que é, criem já outro perfil de Facebook, à parte, também, com alguma atividade, para conseguirem já ter um tempo de perfil, para quando daqui a 1 ano, 2 anos a vossa conta for bloqueada, vocês já têm um perfil com 2 anos e podem criar uma conta de anúncios sem problema. Ou seja, então o truque é criar logo 2 ou 3 ou 3. Neste caso é criar, para além da vossa que tenham normal, criarem já outra conta também. Portanto, esse é o truque. Respondendo aqui às tuas... Tu queres fomentar os perfis? Não é isso, é pelo menos deixar... pelo menos foi o que me resultou a mim. Não é? Não, que é neste episódio, o Fred diz para contornarem as leis aí com VPNs e tal. O Diogo diz com perfis falsos. Eu sou o único que ainda não cometeu aqui nenhuma ilegalidade. Não, mas quem é que falou em perfil falso? Eu estou a dizer para teres em vez de... É como as crianças, não é? As crianças têm um dos amigos e têm um perfil público. Mas olha que acho que vai contra as regras do Facebook tu tens 2 perfis sobre a mesma alçada da mesma pessoa. Isso agora já não sei. Bem, deixa-me só então aqui em termos de estratégia de anunciantes, da atração de anunciantes de Instagram versus YouTube, eu acho que quanto à eficácia do YouTube é muito específico para ser eficaz, ok? Tem que ter muito a pessoa lá. Eu acho que tudo que eu publiquei que tem tido algum sucesso no Facebook é ter uma pessoa a falar com pessoas. No Facebook ou no YouTube? Desculpa, disse Facebook, queria dizer YouTube. Obrigado, Miguel. Que é ter pessoas a falar. Aliás, vocês veem os anúncios da Monday.com, vimos agora o anúncio também da Grammarly, por exemplo. Tem que haver pessoas ali. E o que acontece? Ter pessoas neste momento, pelo menos, num vídeo, é caro. É um vídeo caro de fazer. Neste momento o que tenho feito com os meus clientes é meter a câmera à frente deles, temos um guião e os resultados têm sido bons. Realmente as pessoas neste momento estão ansiosas por ver
outras pessoas a falar sobre as marcas e sobre os produtos. E quanto mais real for e quanto mais honesto e direto for para o utilizador, melhor. E é isso que funciona. Mas lá está, Instagram continua também a funcionar muito bem, portanto, isto depois depende muito das estratégias, daquilo que nós queremos atingir. Senhoras e senhores, subscrevam, avaliem e partilhem as vossas opiniões sobre este episódio do podcast. Visitem marketingporidiotas.pt para mais insights e episódios passados. Juntem-se à nossa comunidade em www.marketingporidiotas.pt e tragam as vossas ideias. Regressamos na próxima semana. Tchau, tchau. Vamos continuar a falar sobre marketing, negócios e tecnologia. Tchau. Adeus. Tchau. Eu estava perdido, não tinha cliques nem conversões. Rentabilidade zero, cheio de indecisões. Até que um dia, por mera chance, ouvi um podcast com uma nuance. Não eram gurus, nem profissionais de respeito. Eram vigaristas idiotas sem jeito. Era um podcast marketing por idiotas. Um podcast de malandro, cheio de encantos. Um podcast demais. O Miguel é doido e faz previsões malucas. O Diogo é maluquinho da sustentabilidade. O Frederico já foi um profissional de respeito, mas agora é mais um idiota. Podcast marketing por idiotas. Negócios, tecnologia e marketing digital. Podcast marketing por idiotas.